trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar na vinha do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu sei que esse vídeo muito importante, na noite de 24 de novembro de 2025, estará em memória no nosso canal Adenauque 2, Missionário Duarte 450. Trata-se, queridos irmãos, que durante 6 anos nós estamos aqui na primeira reunião ordinária do Ministério Assembleia de Deus, Obras em Chamas. Ainda não temos, irmãos, uma convenção, tanto que nos apoia como a convenção local. Ainda não. Mas já precisamos, queridos, aprender o que é reunião ministerial. Aqui, com muita honra, tenho minha mãezinha aos 79 anos, que é diaconisa do ministério, minha esposa querida, que é a primeira vice-presidente desta obra no Brasil e África. Temos o diácono Francisco de Assis, o segundo porteiro de nossa obra missionária. Temos a auxiliar na obra do Senhor, que nos auxilia muito bem, a irmã Claudelice dos Santos Silva, que é chamada mais por Cláudia, né? Cláudia, falei certo? Então, significa que missionário tem que saber o nome das suas ovelhinhas, né? E conosco está participando o pastor Diego Silva, de Goiânia, está sendo o observador da câmera que está gravando. Meus irmãos, como esse vídeo vai ser acompanhado por muitas pessoas do Brasil e fora, também esta reunião será passada para as igrejas da África, no canal do YouTube, para que eles aprendam e também acompanhem o que nós vamos tratar aqui. Nós queremos cada dia melhorar. Coisas boas de cada um de vocês, eu vou usar um nome. Alguma coisa irregular, darei nomes fictícios, porque é um perigo hoje, para você lançar um vídeo e falar de alguém e expor no YouTube. Então Deus me deu essa revelação. Coisas boas, vou falar o nome da minha mamãe, do diácono Assis, da auxiliar da obra, irmã Cláudia, do meu grande amor. Mas coisas que está irregular entre nós, eu vou usar nomes fictícios. Beleza? E eu quero dizer ao nosso porteiro que fique atento, porque poderá chegar o irmão Jamal e a irmã Rosmícia auxiliar eles para subir a escada. Tá bom? Então, irmãos, como base, eu tenho aqui 2 versículos na carta aos Hebreus. Nesse momento de reunião, você também tem liberdade, eu também te dá a oportunidade, se você quiser, levante a mão para falar, que o missionário vai deixar você também falar. E se eu estiver desaborado com as escrituras, pode levantar as mãos e eu vou ouvir com muita humildade e corrigir o meu erro. Certo? Então, 2 versículos muito importantes se relatam em Hebreus, capítulo 13, o versículo de número 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Voltando anteriormente, no capítulo 12, em versículo 11, carta aos Hebreus, está escrito assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo,
senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. Uma tradução breve. Na verdade, toda correção ao presente, queridos irmãos, que vai ser tratado aqui, nunca vai parecer ter gozo no seu coração. Vai trazer certa tristeza, mas eu não chamei vocês aqui para entristecer ninguém, certo? Mas depois da correção aplicada, vai produzir um fruto pacífico, um fruto de paz, de justiça, que é nos exercitado por ela. Por ela quem, irmãos? Pela correção desse presente. Eu aprendi uma frase, irmãos, eu quero colocar logo aqui no meio de vocês. Quando eu morava em Goiânia, ainda sou amigo do presbítero Milton, da Assembleia de Deus Missão, do Parque Alvorada, na época que congregava no Parque Alvorada. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci e guardo aqui, principalmente com quem lidera, para ter cuidado com os seus liderados, que sabem a frente, somos pouquinhos. Mas esse pouquinho, mamãe, tem que crescer ajustado, porque se as coisas ficarem fora dos seus parafusos, vai soltar o parafuso, a engrenagem vai dar tudo errado. Ele me disse uma certa feita, e aquilo marcou a minha memória para sempre. Ele disse assim: missionário, quem não sabe assar, queima. Você já ouviu alguém falar isso? Se você está fazendo um churrasco, se você não souber, você vai torrar e não vai ficar gosto, a carne vai amargar. Com isso, eu aprendi com ele que se eu não souber direcionar o povo, muita coisa vai dar errado, porque eu estou mexendo com carnes humanas. E o fogo da prova, para nós, poderá para alguns fazer bem, para alguns fazer mal. E com isso eu aprendi com ele que se eu não souber conduzir o rebanho, eu vou assar, eu vou colocar a coisa a perder. E Deus não me deu ninguém para perder, para a conservação da alma, como diz carta ao apóstolo Paulo. Hoje, o que eu quero dizer aqui para os meus irmãos, quero começar primeiro falando aqui da minha mamãe, Diaconisa Arinete Francisca Bezerra da Silva, vai fazer 80 anos. A minha mãe, irmãos, ela, como serva de Deus, eu não tenho como reprovar nada da minha mamãe. Minha mamãe, eu conheço ela, porque foi ela que me colocou no mundo, e há 58 anos eu conheço minha mãe. E minha mãe tem sido um exemplo para nós. E uma coisa que eu quero falar, até um pouco com um sorriso: minha mãe mora a quase 5 quilômetros daqui. E tem um momento que minha mãe chega na casa do Senhor aqui e eu acabo ficando com vergonha, porque nós não estamos próprios. É desde que nós vamos começar os nossos cultos adiantados, porque minha mamãe já começou no joelho e pelas suas dores, que ela tem um mal que chama-se de, como é que fala, mãe? Aquela enfermidade, reumatismo. Muito obrigado. Minha mãezinha não pode ficar muito tempo de joelhos. O ciclo de oração, há muito tempo atrás, o Senhor nos revelou 3 períodos de 5 minutos, exatamente para ajudar minha mamãe. Trabalha no sol, trabalha na chuva, trabalha no frio, trabalha no calor. Então, irmãos, eu seria um obreiro imprudente, seu líder, seu filho, se eu castigasse minha mãe em períodos de orações maiores. Culto onde começou 5 quilos, porque minha mamãezinha dobrou o joelho, fez sequência ao missionário, começamos primeiro, e depois as outras ovelhas foram chegando. Eu quero dizer com isso, irmãos, que eu sinto um pouco de vergonha
quando a mamãezinha chega, trabalhou o dia inteiro, certo que nós trabalhamos, a mamãe chega e nós não estamos prontos. Essa é uma coisa boa que eu tenho que falar da minha mãe. E qual é a coisa ruim que você tem que falar? Nada. Não tem. Minha mamãe me ajuda na obra, ajuda o missionário, sustenta esta obra, abençoa esta obra, então eu não tenho o que falar. Minha mãe é um exemplo. O dia que minha mãe faltar, vai faltar uma grande coluna para nós e para mim. Eu não sei quem pode ser o primeiro, né? Mas minha mamãe está com quase 80 anos aí trabalhando. Então, nessa reunião aqui, eu já comecei primeiro falando da minha mãe, que é meu primeiro grande amor, porque a minha carne está aqui de frente de mim. Minha mãe é o meu grande amor. Me gerou, me amou, me amamentou. Ela é o meu primeiro amor. Meu amor. Agora você tem a carne diferente da minha mamãe. Certo? A Bíblia diz que você é minha carne, minha mãe não é. Embora ela tenha me gerado, mas ela não é minha carne, você é. Então, o que acontece, que eu quero dizer para minha mamãe, que a gente quer melhorar. A gente precisa, quando minha mãe chegar aqui, todos nós da casa pastoral estarmos pronto, puxar a fila do banho. É uma coisa que, para melhorar a nossa adoração. Por quê, irmãos? Quando vocês chegam atrasados aqui, o missionário, irmãos, eu fico muito contrariado. E mesmo assim, vocês vieram com alegria de adorar. Deu, não? Porque se eu não tivesse alegria, eu interromperia da adoração, minhas palmas alegres, meu sorriso, eu interromperia. Mas quando vocês atrasam, isso me dá uma decepção. Eu confesso uma decepção. Eu não tenho como direcionar para o meu amor coisas boas. Aqui eu tenho uma leve repreensão aqui geral, né? Mas aqui para o meu amoção da minha vida missionária aqui em Israel, eu não tenho como exigir do meu amor. Pois, primeiro, tomo banho no Gustavo e ele fica para ela fazer aqueles, né? Repara, vestir a roupa dele, etc. Dá remédio. Então, eu não tenho como exigir do meu amor. Olha, por isso que muitas vezes eu pego o celular e falo, amor, vou levar o celular. Eu não pressiono a minha esposa. Ninguém aqui é pressionado a nada. Até os irmãos que vão ver no canal. Não pressiono a ninguém. Só que eu quero falar para nós, vamos melhorar. Meu amor, tem vezes que eu chego nela e falo, amorzinho, você vai conseguir chegar no horário para você administrar os hinos da árvore cristã? Ela, vou. Quando ela não consigo, pega o celular e vem. Chateado? De jeito nenhum, porque eu sei. Então, a minha esposa tem as maravilhas de qualidade. Só que quando o meu amorzinho chega aqui, quando eu cantei com a minha esposa o hino 243, o missionário fica feliz? Não. Pô, a amorzinha atrasou, mas graças a Deus, aí você soube que ela chegou, porque é melhor chegar atrasada um pouquinho do que não chegar. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, para os cultos congregacionais, que nosso tempo é pouco, não custa, irmãos, a gente chegar um pouquinho mais cedo. Eu sei que pontualmente igual missionário, vocês não vão conseguir. Mas se vocês chegarem no culto, ainda cantando o hino 243 pela metade, eu vou ficar feliz. Mas pós o hino 243, minha alma vai ficar triste. Mas eu vou fazer tudo para me alegrar. Alguns assuntos aqui eu vou dar nomes fictícios. Mas uma coisa boa hoje aconteceu, irmãos. Por quê? Tem pessoas que não têm muita ligação com sua liderança. Uma das coisas mais tristes para mim, irmãos, é ter o contato das ovelhas e falar com elas e elas não me responderem. Por exemplo, talvez você vai sorrir. Suponhamos, o irmão, a irmã
Estilinga, do irmão Filomeno. Certo? Né, irmã Cláudia? Falar assim para você. O irmão Filomeno fez uma viagem, está lá em São Paulo. Eu vou lembrar do fato que aconteceu quando era liderado. Sofre um acidente. De repente entra em contato com o seu líder. Pastor, eu estou acidentado no hospital. Aonde? No hospital municipal? No Ribeirão Preto. Irmãos, isso para mim vai ser um choque. Eu vou estar em falta de consideração e não vou me considerar sendo seu líder. Foi para São Paulo, não me avisou, não pediu oração. Missionário, olha por mim. Ô, meu querido, qual é o problema? Vamos orar. É assim que a gente faz, irmãos. Quando eu era liderado, eu passei uma vergonha, mas foi uma vergonha, irmãos, por uma coisa boa. Marcelino Pires Garcia, um dos melhores pastores que eu tive, que me deu 23 cultos de ensinamento, que era a palavra pastoral, e ele me deu logo. Eu nunca esqueci, irmão, 23 cultos de terça-feira. Ele falou: terça-feira está aqui o missionário, quando eu tinha sido ordenado missionário, ministrando a palavra do Senhor. Mas um certo dia no culto, não consigo lembrar que culto, o culto estava cheio, ele disse uma frase assim, irmãos. Ó, irmãos, não foi frase, é um assunto. Tem obreiros aqui, presbíteros aqui, que eu descubro quando ele está lá em São Paulo, já estava voltando. Aí alguém falou: se acontece um acidente, irmãos, o pastor tem que sair daqui, socorrer ele, está grave no hospital. Irmãos, na época eu era diácono. Falou aqui, ó, diácono Sebastião Duarte. Este homem, quando viaja pelo Brasil, ele me dá notícia todo dia onde está. Às vezes passa 2 dias, mas está dando notícia. Estamos na cidade tal, na cidade tal. Irmãos, vocês precisam aprender com ele. Eu um fogo queimou no meu rosto. Misericórdia. E a pessoa que saiu se comunicar com o seu pastor estava lá. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Que é isso que eu quero dizer para vocês? Um exemplo bom. Irmã Cláudia, né? Vai viajar, né? Vai para o Rio de Janeiro, para a casa da filhota dela. Não ficou mais longe, né? Irmã Cláudia mora na casa pastoral. Só que faz tempo que ela mora lá no bairro Atlantis. Veio um culto aqui, pastor. Eu preciso de uma carta de recomendação, porque eu estou indo para o Rio de Janeiro. Meu netinho chegou e vou visitar a minha filha, meu genro, conhecer meu netinho. É uma solução e tal. O que é que o missionário faz? Vai lá na secretaria, tem as cartas, né? Para ele, a carta, que provavelmente ela vai num culto, em alguma igreja, então está sendo recomendada. Então, isso, irmãos, o missionário vai ficar totalmente despreocupado. Irmão Assis, eles chegaram, a pessoa auxilia eles a entrar pela porta. Pode falar comigo? Não, vai lá, meu querido. Vai lá, desculpa, eu agradeço. O que acontece, irmão? O missionário vai ficar despreocupado, sabendo que uma ovelha, uma liderada, um liderado vai estar em segurança. Quer dizer, falou com o missionário, comunicou comigo, maravilha. Mas, quando a irmã Pichilinga, o irmão Filomeno, sai, está longe, e de repente, volta da viagem, pastor, eu estive na cidade tal, eu não vou ficar feliz. Eu vou dizer na lata, irmãos, não sou mais o seu líder, não congrega mais comigo, não sou mais o seu missionário que intercede por você como ministério pastoral. E essas práticas que eu estou falando, eu não quero falar nunca com ninguém que está perto de mim, que pertence a esta obra. Uma coisa tão importante que eu estou esperando o casal chegar, eu quero falar, é que as pessoas, irmãos,
Eu vou fazer essa pergunta para o pastor Diego, e o pastor Diego, Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe, Beatriz, por ter vindo. Deus abençoe. Eu vou perguntar para o pastor Diego, ele não vai errar. Pastor Diego, qual é a maior torcida de futebol do Brasil? Flamengo. Muito bem. Vamos aprender com o Flamengo? Vou esperar os irmãos se cumprimentar, sentar para continuar. Pastor Diego, dá um copo com água, por favor. Qual é a maior? Pastor Diego falou, agora vamos ver se vocês escutaram a voz dele. Qual é a maior torcida de futebol do Brasil? Flamengo. Então vamos aqui, irmãos, aprender com a torcida do Flamengo. A palavra do Senhor diz assim, que os filhos das trevas são o que, irmãos? Mais prudentes do que? Filhos da luz. Irmãos, quantos eles estão num clássico, certo? Flamengo versus Corinthians. Esse pessoal, eles não vão misturar, vão? Flamengo de cá, Corinthians de cá. Estão ali os amados, defendendo o seu time. E eles vão falar a mesma língua. E para começar, o Flamengo tem o seu hino, Corinthians tem o seu hino. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitos estão nas igrejas, em algum ministério, mas não vestem a mesma roupa, não falam a mesma língua, certo? Eles não se identificam com a identidade do seu líder ou dos seus líderes que pagam um preço alto. Vamos aprender com o Flamengo, a maior torcida do Brasil. São muito organizados. E quando eles entram em confronto, eles entram para defender o seu time. Não é, não é assim, pastor Diego? Para defender com unhas e dentes. E tem momentos que eles encontram momentos de rivalidade que a coisa fica feia. Eu posso dizer que são os flamenguistas extremistas. Não é? O que eu quero trazer aqui, irmãos, com vocês é que como chama a igreja que você congrega? A denominação cristã. Como chama? Como chama? Assembleia de Deus, Obras em Chamas. Muito bem. O que traz o ministério Obras em Chamas, irmãos, não é doutrina humana. É o humano que diz isso. Mas aqui, irmãos, estas palavras são eternas, certo? São palavras que nos transmitem vida, espada viva, palavra viva e eficaz que penetra até a divisão da nossa alma. Flamengo, defendem o seu território, seu time. Eles são, irmãos, de uma tal forma fanáticos, sim ou não, pelos seus companheiros de futebol. Ou seja, fulano de tal, vamos falar aqui eu não sei falar o nome de alguns, não consigo lembrar, porque eu não acompanho futebol, mas eu tenho que saber disso para falar para vocês. O que acontece, irmãos, é que uma mãezinha, se não falar a mesma língua que o missionário fala, ela não é do ministério Obras em Chamas. Literalmente. Meu amor, fala comigo as mesmas palavras. Ela é, se não falar, vou entrar no Judas, irmão. Irmã Cláudia, se não falar comigo a mesma finalidade, a mesma visão de um visionário, não é Obras em Chamas. Diácono Assis, da mesma forma, irmão José Mauro, irmã Rosimeire, eles não são membros, não são batizados em água. E convoquei eles para quê, irmãos? Por que eu chamei o irmão José Mauro? Por que eu chamei a irmã Rosimeire? Para zelar a Deus. Se eles querem receber o zelo. Por enquanto,
não estou repreendendo ninguém. Só estou aqui falando com prudência, porque eu não quero ser processado. Não quero levar o processo nas minhas costas. Mas por que eu convidei o irmão José Mal? Não foi, José Mal? Foi. Te convidei? Você está me escutando? Está entendendo? Porque até então, no convite que eu falei para ele, traga até a Beatriz, se puder. Beatriz está aprendendo o que é um assunto para o nosso bem. Que quem sabe Beatriz também um dia vai servir o Senhor conosco, vai saber que igreja também tem os seus contratempos. Nós não somos perfeitos, estamos buscando a perfeição. Então, o que é o seguinte: se eu não falar, irmãos, a mesma língua do meu líder, suponhamos que eu sou o porteiro Sebastião Duarte Bezerra, lá na porta, e o meu líder aqui, eu vou dar o nome de um missionário que já passou por aqui, Francisco Homem. O nome dele é Francisco Homem, tem sobrenome Homem. Se eu não ouvir, não acatar, eu não falo a mesma língua, eu não sou obediente, nem a Deus que não vejo, e muito mais a minha liderança que eu estou vendo. Certo? Tem pessoas, irmãos, que elas não têm dificuldades de obedecer. Entra no ouvido, sai no outro. Mas quando entra no ouvido, sai e desce para o coração, ninguém vai tirar. É esse o diferencial. Entrou no ouvido, sai do outro, não tem resolução. Entrou aqui, e vou falar, desceu para o ouvido da alma, do coração, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar a semente. Eu sempre digo, e alguns pregadores falam, irmãos, o ladrão de semente, ele quer roubar todo instante, até o missionário como líder da obra. O que eu quero também dizer com isso, irmãos, nessa reunião, é que o nosso trabalho que Deus nos deu, devemos fazer com dedicação. Se não dedicarmos, a obra pode ficar fraudulenta, com roubo. O sábio, um dos profetas, disse assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, roubando. E eu não quero roubar o que Deus pediu. Então, para falar aqui a todos os meus irmãos, isso aqui, irmãos, é uma coisa não legal. Então, não legal, eu não vou usar o nome, mas escute. É o Levi? É o Levi ou Davi? Davi, né? Ah, o Levi. Pode falar à vontade, Levi, não atrapalhe. Irmãos, eu amo muito fazer um trabalho para edificar, fazer o bem. Enquanto, irmãos, nós não sejamos proibidos de orar, de gravar nossos vídeos, de gravar os meus áudios de oração, antes que o comunismo chegue ao meu país, não sei se eu vou alcançar esse tempo, eu tenho que aproveitar ao máximo. Mas tem uma coisa que me deixa triste, eu vou falar com vocês aqui, é para todos, para minha esposa, mamãe não tem celular, os outros aqui têm. Coisa que me deixa triste é quando eu venho aqui para a madrugada de oração e o missionário, irmãos, eu não gravo áudio de oração com você por gravar. Eu passei 16 minutos chorando aqui na madrugada, antes das gravações. E aí, antes de gravar, eu começo: Senhor, eu sei que a minha esposa é a primeira pessoa, minha carne, que eu vou gravar para ela, embora talvez não vai ser a primeira a me ouvir. Quando a minha esposa, durante o dia, irmãos, eu estou lá no meu escritório, minha esposa querida começa a orar de novo, ela ouviu os áudios, começa a orar de novo com ela. Isso traz uma alegria. Isso é com todas as pessoas que assim procedem. Mas você quer ver um missionário triste? É dedicar aquele momento de oração. Não é só por vocês, por muitas pessoas
3.125 contatos. E ninguém falar um amém, ninguém responder, não dizer, Deus abençoe o missionário. Isso me deixa, irmão, para baixo. Em vez da pessoa me edificar, me deixa acabar. Então, nós somos aqui pouquinhos, isso vai ficar registrado. Mas não por eu chegar no seu bebê, diga amém, missionário, Deus abençoe. Eu vou saber que a pessoa. Isso é, irmãos, para uma pessoa que é muito sentimental e fleumática, como eu. Eu amo fazer esse trabalho, é do coração. Mas você quer ver o coração do missionário ficar com um cristal cair, se despedaçar? É quando as pessoas me ouvem e não dizem uma só palavra. Outra, vou repetir. O irmão Cláudio, ele vai ver essa parte, a coisa boa. Essa é a boa coisa. Ele mandou um aviso de 16 segundos, falando que não poderia estar na reunião porque a esposa dele está cuidando da sogra dele, que está internada no Erso, e ele ficou para cuidar dos filhos. Ele me pediu desculpa, me desculpa, companheiro. Maravilha. Se eu, como comuniquei com ele, ele não me respondesse uma só palavra, irmãos, isso para mim, porque eu não faço isso com ninguém, não deixo ninguém sem resposta. É como jogar palavras ao vento. Eu não deixo a pessoa jogar palavras ao vento. Mesmo que a pessoa me contrariou, me chateou, eu vou lá falar alguma coisa, nem que seja uma pequena frase. Eu tenho o meu dever e a obrigação de dar atenção. Viajou, vai viajar. Olha, esses dias para trás, uma coisa boa que eu quero pegar aqui do irmão Zemal. Ele diz assim: missionário, nós vamos fazer uma viagem. E falei: então venha para a gente orar pela sua viagem. Quando oramos por ele, eu perguntei: para onde o meu amado vai? E o Verde, perto de 37 km. Eu pensei que a viagem dele, irmãos, seria para muito longe. Isso é um exemplo, irmãos, de quem se importa com a sua liderança. Eu acho que ele considera o missionário como líder. Mas vai ter coisas aqui, irmãos, que eu vou falar que não vou poder gravar. Vou ter que falar em particular. E você pode esperar que eu vou te procurar. Eu sou muito paciente. Estou muito paciente. Espero, vou esperando. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo e eu aprendi com ele. Então ele foi para Rio Verde. Me surpreendeu. Falei: isso, eu me senti assim, poxa, eu sou importante para o irmão Zemal. E todas as batalhas espirituais que ele sente na alma, ele comunica como missionário. Isso é bom. Eu vou saber orar em cima da causa. Mais exemplo, o irmão Zemal foi para Uberlândia. Eu estou sabendo onde você está, irmão. Estou em Uberlândia. Isso vai me deixar muito. A palavra aqui diz assim, irmãos: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gosto. Tem alguém aqui sentindo tristeza extrema por esta palavra? Por esse momento? Você está sentindo triste? Está triste? Não tem ninguém triste, né? Maravilha. Então, irmãos, eu aprendi com o presbítero Hilton: quem não sabe, assar queima. E ser liderança não é fácil. Por que eu estou aqui, irmãos, liderando? Porque eu vi meus líderes. Eu fui sujeito aos meus líderes. Eu me lembro uma coisa aqui, irmãos. Uma certa feita, o meu pastor, eu falei o nome, Marcionílio Pires Garcia, que nunca vou esquecer. Foi um dos meu melhor pastor de todos os tempos, não menosprezando os outros. Ele me convidou um certo dia para uma reunião. Ó, eu te quero aqui tal dia. Naquele dia, irmãos, eu tinha uma agenda muito importante. Sabe o que eu fiz, irmãos? Falei: meu pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Se o senhor puder, em nome de Jesus, me ajudar,
Essa agenda é uma agenda assim, era uma agenda muito importante. Era uma festa, já tinha ido material à frente. E eu não podia, irmãos, brincar com aquele compromisso. Eu falei, meu pastor, o material já foi. Já é uma agenda de meses. E caiu em cima dessa reunião, que era ordinária na nossa sede, na Vila Nova. Não era nem na nossa igreja. Ele falou, eu te quero lá. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, meu pastor, conversando com o liderado, você vai dessa vez, mas na próxima, você não marque compromisso com ninguém, certo? Maravilha, meu pastor, abracei ele. Eu agradeço, meu pastor. Me senti feliz. Mas, quando eu fui convocado para outra, na sede, lá na Vila Nova, eu estava lá batendo o cartão. O que é isso, irmãos? Nem tudo é possível para você. Nem tudo é possível. Eu me preocupei muito, irmão, assim, com a situação do Tiago e a situação do meu amado cuidando dele. Vezes, meu amado me respondeu. Vezes, quando meu irmão permanecia em silêncio, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei, como diz assim, no bom sentido, eu fiquei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Marquei, pensei, vou descer lá na casa dele, convidei o pastor Diego uma vez, vamos lá a gente liga, fala que estamos aqui. De repente ele aparece dando um sinal de vida, eu falei, pai. Então aquilo me tranquilizava com Assis. Então isso é o lado bom. Mas o lado ruim, que eu vou usar um nome fictício aqui, o irmão Ambrósio, né? O irmão Ambrósio congrega aqui, é presbítero, bom pregador, sua esposa é cantora, boa cantora, é um prazer ter o irmão Ambrósio e a irmã Filomena atendendo agendas pelo Brasil. Mas o dia que o evangelista Ambrósio e a cantora Filomena, sua esposa, viajaram para uma agenda sem comunicar com o missionário, eu vou ficar muito chateado. Porque isso é não valorizar a sua liderança. Mamãezinha, quando não pode ir nos cultos, você sabe quem me dá o aviso? Para não preocupar com a mamãe, teve um dia que minha mãe não veio no culto, eu falei, amor, meu amor vai lembrar o que aconteceu com a mamãe. Ela sempre avisa, não foi, meu bem? Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. De repente, meu irmão, atrasado, comunicou. Eu falei, ai, graças a Deus. Por quê? Nesse trajeto de vir para cá, irmãos, de moto ou de carro, irmãos, tudo está difícil ao nosso redor. Incidentes e acidentes. Primeira coisa que eu perguntei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com minha mãe nesse trajeto? Não, mas a minha mãe nunca deixou de falar através do meu irmão Joaquim. Ó, mano, hoje vamos plantar, hoje não vai dar, choveu e está muito lameado. Beleza, mano, mamãezinha é bom que descansa. Ela faz isso, é coisa boa. Mas o evangelista Ambrósio, a cantora Filomena, foi cantar num congresso em Jataí, 129 quilômetros daqui, mais ou menos. E de repente volta. Irmãos, isso nós vamos ter um problema emocional. Eu vou ter um problema emocional com ele. Vou sentar para dizer, meus filhos. Aí eu vou lembrar toda correção ao presente não parece perigoso, você não vai ficar feliz, você pode ficar triste, porque já me entristeceu. Cabe falar a verdade, cada um com o seu companheiro. Beatriz, você gosta da verdade ou da mentira? Verdade. E aí o evangelista Ambrósio e a cantora Filomena foram para Jataí, fizeram uma obra, foram abençoados, mas e aí? Sua liderança não orou por ele, não sabia, voltaram depois do evento. Isso é falta de consideração e falta de respeito. Não faça isso. Agora tem pessoas, irmãos, que eu vou conviver com ela, essa obra um dia vai trazer mais vidas para cá. Jesus vai trazer mais pessoas para servir o Senhor. Não é, Beatriz? Beatriz vai aceitar Jesus nessa obra, vai ser batizada
vai descer as águas, Jesus vai resolver os problemas, Deus vai dar vitória para você. E eu tenho certeza que ela ouvindo essa palavra, ela vai saber: poxa, tem uma liderança que almeja consideração, pedidos. E obediência, irmãos, é aquilo quando é convocado. Eu não pedi com austeridade vocês para vir, eu fiz um pedido com tanto carinho. Eu não ordenei, falei: irmãos, precisamos de ter uma reunião, certo? E só com o Cláudio, que não conseguiu estar aqui. Até esperava Janaína e Samuel, mas eles poderiam estar aqui. Eles falam que eu sou pastor deles, mas sou um pastor que não sou muito considerado, mas no coração deles eu sou, no coraçãozinho deles eu sou. Então o que eu quero dizer, irmãos, para você que serve a Deus, lembra de Hebreus 13:17, obedecer aos nossos pastores. São eles que velam pelas vossas almas. Quem são os pastores aqui? Quem são? Aqui nessa hora. Não consegue lembrar quem são os pastores líderes de vocês? Quem mais? Duarte Kenny, né? Os irmãos até esquecem que é o Duarte Kenny, que são os pastores, lideranças espirituais de vocês. Agora, irmãos, eu quero o melhor. Todos nós, irmãos, temos nossas dificuldades. Não adianta falar que não tem. Ontem, domingo, eu deixei de lanchar para chegar no culto pontualmente aqui. Ontem eu não tive tempo de lanchar. Deixei meu amor na mesa, falei: vamos estar, entra para o banheiro, papai tem que te dar banho e temos que ir. E 5h15 nós começamos o culto aqui. Se eu não tivesse feito isso, minha mãe estava aqui sozinha de joelho, com um reumatismo que trava seu joelho. O que eu estou pedindo isso, irmãos, é o universal, Casa Pastoral do Socorro. A partir de hoje, da terça-feira, irmãos, não cheguem atrasados. Agora, irmãos, que não pedido não é uma ordem. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Se você acatar, maravilha. Se não acatar, você pode olhar no meu rosto e vai ver uma diferença até no olhar, porque eu não sei disfarçar. Meu amor, certo? Você me conhece. Sabe por quê, irmãos? Nós moramos muito longe do tempo para chegar aqui atrasado. O porteiro pode chegar atrasado, mas quando ele chega, eu já estou aí dirigindo. Já estou abrindo a porta, abrir a janela, liguei tomada de água, acendi as luzes. Ele mora um pouquinho mais distante. Mas o porteiro também é um exemplo, né, irmão Assis, de que o pastor chegou 5h15, ele chegou junto. Não é depois. Mas é muito nossa. Hoje o irmão veio a pé, não foi? Foi. Pois é. E chegou num horário bom, top. Mas e aí? E hoje, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nossos cultos são os menores cultos em tempo das igrejas. Um culto que começa às 18h50 e termina 20 horas, ele teve 1h20 de duração. É isso mesmo? 10:07, terminou 8 horas, dá o quê? 1h10 minutos. Não é 1h, 1h10. É muito bom para você estar. Mas por que eu faço isso? Por zelo da minha mamãe. Minha mamãe trabalha, levanta de madrugada, de segunda a segunda. Então, eu faço isso em memória da minha mamãe. Terça, quarta e sexta, 1h10. Quando tem pregador, passa para 1h40. O caso de quarta-feira, o culto vai terminar 8h30, porque eu tenho uma palavra pastoral. O pastor Diego vai estar de viagem, então parece que por coincidência eu posso ir. Né? E, meus irmãos, o culto de domingo é o único que nunca vai sofrer alteração. Nunca vai ser mudado.
5h15, quando a mamãezinha chega, termina às 19. 19h30, quando tem pregador. Os cultos de terça, quarta e sexta, no futuro vai ter alteração. Por quê? Vamos ver que essas cadeiras, né, a gente espera estar mais cheias de pessoas, e vai ter pessoas que vão chegar em casa às 6h30, trabalho. E para chegar na igreja, vai conseguir chegar às 7h30, cansado. O que acontece? O culto não vai começar mais 18h55 às 19h, com oração e depois os louvores da harpa. Então, esses cultos no futuro, terça, quarta e sexta, vão ser alterados das 7 às 9 da noite. Mas, por enquanto, irmãos, o culto do domingo das 17h30 às 19h, quando não tem pregador, 19h30 quando tem, nunca vai ser alterado, até que Cristo volte. Então, principalmente, irmãos, o domingo, né, que graças a Deus tem maior frequência, e eu sou muito feliz uma coisa. Quero falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho feito contabilidade e cheguei a contar com uma pessoa. Nós chegamos a ter frequência até de 70% e já tem vez de 100% das pessoas que estão aqui comigo. Glória a Deus. E se eu falar, eu te considero, é porque você não é genuinamente. Certo? Quando eu falar assim, tu não Zé Mal, eu te considero uma ovelha. Não é 100%. Se eu falar para a irmã Rosemary, eu te considero como ovelha, não é 100%. Agora eu falo, irmão Zé Mal, você é ovelha desta obra, eu estou dando genuinidade, 100%, e garantia aval total que ele é desta obra. Então, ninguém aqui eu considero, vocês são. E eu não quero que vocês me considerem, eu quero que vocês me tenham como a sua liderança espiritual. Hebreus 3,17, irmãos, é muito difícil para a vida de pessoas. Eles não conseguem ser obedientes. E a Bíblia diz assim, que em caso de obediência, ele tem que fazer com alegria e não gemendo. Ai, irmãos, quando eu era liderado, quando meu pastor falou assim, eu te quero lá, tal tempo, certo, meu pastor, sorri, abracei, certo, meu pastor, aí eu estou obedecendo com alegria, abraço, só não tem beijo no meu pastor, entendeu, meus irmãos? Mas obedecer gemendo vai entristecer o Criador. Hoje eu estou aqui, irmãos, eu imagino, o Senhor, isso não me aumenta, só me diminui. O Senhor me fez para a liderança mundial, só me diminui, porque o peso é grande, a carga é grande. Porque eu me lembro, irmãos, do meu passado. A missionária Keila de Laércio está aqui como primeira vice-presidente. Eu não tenho o segundo vice-presidente, não tenho a segunda vice-presidente. Para isso eu oro para o Senhor mandar, porque está pesado demais para nós dois. Se ela não, se é dúvida, tá? Ela hoje é a minha primeira liderança, minha primeira vice mundial. Por quê, irmãos? Porque no passado, a missionária Keila de Laércio, pela história, pelos testemunhos que a gente conta, até deitado na cama, é o que a gente vai dormir tarde, contando sobre obra, etc. Olha, irmãos, ela foi muito obediente, foi muito sujeita à sua liderança. Foi ou não foi? Obedeceu até. Foi difícil. Não foi, meu Deus. Então, irmãos, eu quero de coração agora, faça assim, ó, para vocês, ó, de coração, deu uma mão, de coração, eu quero agradecer pelo seu empenho, mas vamos mudar o que está para um pouquinho a desejar, tá? Ó, isso aqui, se tivesse isso aqui, irmãos, o caldo estaria saindo bem grosso aqui, mas está suave, está uma delícia, né, irmão? Assim? Olha, uma coisa que Deus me deu há um tempo atrás, há uns meses, eu podia ter notado esse dia. Deus me deu um sonho revelado com o irmão Assis. Só que naquele dia que o irmão Assis subiu, eu falei, meu Deus, minha revelação caiu por terra. Lembra, irmão Assis? Eu falei, meu Deus, será que caiu por terra? Mas não, quando o irmão Assis começou a dar sinal de vida, eu falei, opa,
revelação está de pé. E como um sinal, meu irmão, que está de pé, eu vou pedir ao irmão Zé Mauro para te levar lá na casa do Tiago e levar comida. Você lembra? O senhor carregava uma cesta enorme atrás de mim. E eu dirigindo uma bicicleta. O veículo era pequeno, significa que a obra, Deus é tão lindo, que a obra era pequena em número. Mas ele, eu falei assim, dá conta, irmão. Assim, dou conta, pastor. Desse jeito. E nós estávamos numa hora de luta, numa hora de dificuldade, porque é dificuldade fazer uma obra com essa falta de mão de obra. E eu entendi tudo no dia seguinte. Ele estava me ajudando a levar pão espiritual e pão físico. Irmão, assim, eu te peço, e o irmão Zé Mauro, leva o irmão assim lá na casa do irmão Tiago para mim, e aí eu te dou uma benção do petróleo, não é de graça. Tá? E aí, irmãos, bom, aqui eu quero deixar um espaço, eu estou com 54 minutos de fala. Eu queria muito que alguém viesse aqui à frente, todas as liberdades, na primeira reunião ordinária das Assembleias de Deus, Obras em Chamas no Brasil. E depois dessa vai ter outras. E isso aqui fica registrado, quero registrar o nome dos obreiros: Diaconisa Arinete Francisca Bezerra da Silva, mamãe, missionário Eduardo, presidente mundial, missionária Kenia de Laé, primeira vice-presidente mundial, porteiro, Diácono Assis, fica registrado aqui, auxiliar da obra, irmã Claudelice dos Santos Silva, conhecido mais como irmã Cláudia, pela minha mamãe é o Renovinho, né? E aqui está também, irmãos, o irmão Zé Mauro e a irmã Rosimeire, que não são membros, mas eu quero crer que eles vão vestir a mesma roupa que nós vestimos, tanto espiritualmente como fisicamente, e tanto como as palavras do coração. Pastor Diego é da Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, está passando uma transição do tempo temporário aqui nos visitando e nos ajudando na obra do Senhor. Então fica aqui, irmãos, essa primeira reunião ordinária, gravada, mas ainda tem um espaço. E eu quero chamar a minha Carmen aqui para ela falar um pouquinho, até as 8h30 eu posso ficar aqui. Eu não sei quanto tempo vai dar para caber aí, mas vem aqui, meu amorzão. Eu sei que você tem que endossar algo. Pode vir. E depois, meu amor, a oportunidade fica franca. Ou para minha mamãe, ou para o Diácono Assis. Diácono Assis, ele não gosta muito de falar, mas ele é um bom orador, um bom porteiro, um bom homem que visita, que faz visita conosco. O que você quiser falar. Se não, pode ficar só com a minha esposa, ou a irmã Cláudia, certo? Então, o que eu quero aqui, irmãos, o pastor Diego também, depois da minha esposa, se quiser falar alguma coisa, mas, irmãos, ficou bem claro e registrado aqui. Quando você obedece um pastor, uma liderança espiritual, é quando ele te dá uma ordem. E quando ele lhe faz um pedido suave, cabe obediência também com amor. Amém? Rosão, quer falar sentado, meu benzinho? Não? Então, minha carne, eu vou ficar do seu lado, para o povo saber, nessa gravação, que o peso está sobre nós dois. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão assistindo esse vídeo. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço aos irmãos que estão aqui presentes, né? Todos que se esforçaram para estar aqui, o irmão saiu da casa dele. Muitas vezes o irmão ou outro também está passando bem, está aqui, né, com a gente. O irmão Assis, que veio tão longe a casa dele, andando, né, até aqui. Eu tenho que falar, primeiramente agradecer aos irmãos, a mulher que está aqui também, eu chamo de irmã. Vamos chamá-la de irmã, vamos adotar. Levi. Davi. Levi. Glória a Deus. E eu quero dizer que essas palavras que meu esposo usou aqui, né, publicamente, também são as minhas palavras, que eu realmente tenho muito que melhorar, né? A gente sempre tem algo para melhorar, não é? A gente não é
perfeito. Eu quero Mas melhorar. a gente quer melhorar, né? Eu espero que essa mesma alegria e essa mesma disposição também em falar e declarar isso aqui publicamente, que os irmãos também tenham a mesma vontade, né, de estar cada dia melhorando mais e mais para o bom funcionamento da casa do Senhor, para a obra do Senhor, para a honra e glória de Deus. Então, somente isso. Amém, meu amor. Glória a Deus. Já, deveria, foi muito rápido. Irmãos, quanto mais tempo nós ganhamos, irmã Cláudia, quer falar alguma coisa? Não? Irmão Assis, quer falar alguma coisa? Não. Eu estou olhando para ele, é o Zé Mal. Zé Mal quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Vamos vestir a mesma camisa do ministério? Pode? Não aceita? Não aceita? Quer falar alguma coisa? Está tudo bem? Entendeu tudo? Osimei, está tudo bem. Vamos vestir a mesma camisa espiritual, as mesmas vestes espirituais e físicas. Vamos? Está tudo bem, mamãe? Quer falar alguma coisa? Vem, mamãe. Aí depois da mamãe, o pastor Diego faz dá uma conclusãozinha aqui, e aí o missionário faz a oração para ministrar a bênção apostólica. Esse vai ser o maior vídeo de todos os tempos. Mamãe, fica aqui, pastor Diego, me dá o. Irmãos, a diaconisa Arinete Francisca da Silva, mamãezinha, vai fazer 80 anos. Fica aqui, mais perto da cabeça de Cícero. Ela vai falar algo de Deus, preste atenção. Eu cumprimento o Pai, o Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus por essa reunião, que falou muito no meu coração. Falou muito conosco. A gente tem, irmão, carregar nosso peso da cruz junto com o pastor. Se nós não levar o peso da cruz junto com o pastor vai lá e vai dizer, não vai e conversa com o pastor. Então a gente tem que carregar o peso da cruz junto com o pastor. É ele que nos orienta tudo. É ele que traz a palavra. É ele que traz tudo o ensinamento para nós. Então vamos nesta noite pôr ele na nossa frente. Ele é nosso pastor para carregar o nosso tudo peso também conosco. E nós vamos ajudar ele, não derrubar ele. Eu tenho visto muita gente matar o pastor, derrubar o pastor. Mas nesta noite, irmão, eu aprendi aqui da palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, mamãe. Amém. Pastor Diego que vai falar algo e depois o missionário com bênção apostólica e oração final. Amém? Pastor Diego, irmão, você está aqui em Campinas, em Goiânia, e está cooperando conosco aqui misteriosamente no tempo de Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu queria dizer algo que veio no meu coração. Lá em Goiânia eu dirijo uma igreja. O ministério chama Cristo Vem na época. E assim, eu prego desde os 16 anos de idade. Eu prego, canto, adoro. Mas no dia que eu fui assumir uma igreja, eu pude sentir algo que eu não conhecia, que é o peso da responsabilidade de uma obra. E quando eu assumi o ministério, irmãos, eu pude sentir o peso de cada alma, a responsabilidade de cada alma. E isso, ovelha não conhece. Quem está sentado aí não conhece o peso do que está na frente recebe, a carga. Não é fácil. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento assim, uma época muito estranha, a qual a frieza tomou de conta de muitos lugares. Eu falo assim que quantas e quantas igrejas que eu ministrei a palavra,
como um pregador itinerante, mas você entra na igreja e você não ouve mais o glória a Deus, parece tudo forçado. Quando as pessoas elas demonstram algo que está recebendo, chamada unção, ela está totalmente na emoção, e você vê assim, as coisas parecem que nada muda na vida das pessoas, e a gente luta contra isso, a frieza espiritual. Eu quero dizer algo, irmãos, aqui, para os irmãos não esquecerem o que eu vou falar aqui agora. Para começar, vai ficar registrado enquanto a gente via na terra. Não esqueça disso que eu vou falar para vocês. Vamos assistir de novo. Aqui pode ter poucas pessoas, mas eu falo para vocês, Aleluia. o pastor de vocês é um homem de oração. Há uma prova aos ouvidos e os olhos de todos, que toda madrugada ele está neste lugar orando pelas suas ovelhas. Eu vou falar para vocês, isso é raro de acontecer. Há muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas os seus líderes, os seus pastores não têm vida no altar, não têm vida de oração. Quando eu disse no início, quando eu senti o peso da responsabilidade de uma obra, eu passei meses sem dormir. Por que eu passei meses sem dormir? Porque Deus estava me cobrando a oração por cada alma. As pessoas preferem estar numa igreja que ela tem as oportunidades, numa igreja que tem mais pessoas, numa igreja que tem movimento, em diversas coisas. Mas eu aprendi uma coisa: mais de 5, 6 a 10 mil pessoas acompanharam Jesus na sua jornada por conta dos sinais, mas somente quem era discípulo permanecia com ele. Por quê? Porque Jesus era um homem de oração, ele era um homem da palavra e ele tinha um ministério a zelar. Entende por que aqui é poucas pessoas? Por que muitas pessoas passaram e não ficaram? O segredo está aqui. O segredo está nisso. Porque muitos eram multidões. Então, irmãos, eu falo assim de todo o coração, para quem vai estar ouvindo, assistindo essa reunião, você tem um pastor que ora. Cobre a sua alma de oração. Isso já é muito importante. Olha pelas qualidades, irmãos. Olha para o oculto de tudo. Você tem um intercessor. Eu lembro de uma mensagem que eu vou entregar para o pastor. Quando a gente prega, a gente se parece com os apóstolos. Quando a gente louva, a gente parece com os anjos. Mas quando a gente intercede, com o que a gente se parece? Com Jesus. Porque Jesus todos os dias ele intercede pelas nossas almas. E o seu pastor, ele se parece com Cristo. Porque todos os dias ele intercede pela sua alma. Se você está pensando em sair desse ministério, pensa muito bem. Pensa muito bem. E você que está assistindo e saiu, pensa muito bem. Pensa nisso, pensa nesses detalhes. Há um intercessor pela sua alma. Aqui é um lugar que se prega a palavra, aqui é um lugar que você não vai ver movimentos errados. Aqui é um lugar, pode ter cobrança, mas é pelo bem da salvação. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus está voltando. Jesus está às portas. Glória a Deus. E Jesus, quando encontrar o pastor Duarte, Jesus pode falar para ele: e as almas que eu te dei para você zelar? Ele vai falar: Senhor, tu sabes, porque eu preguei, eu orei, eu intercedi nas madrugadas, eu dei a oportunidade, eu dei o meu melhor. O sangue daquela alma não está sobre as minhas mãos. Mas cada alma que entrar no céu
por causa da vida dele, por causa das orações, por causa da palavra, por causa da intercessão. O galardão dele receberá. Então é isso, irmãos. É isso. Vamos pensar nisso. Últimos dias que estamos vivendo, frieza espiritual, dias difíceis. Esteja no lugar aonde você tem um pastor que ora pela sua vida. E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Passamos assim para Jesus, meu irmão. Aleluia. Eu fui surpreendido porque ninguém nunca disse que o missionário Duarte tem uma aparência de Jesus, irmãos. E faz todo o sentido. É a Bíblia e ninguém pode mudar o que aqui está escrito. Queridos, nós estamos com 1h09 de saudável conversa, de palavra boa que eu vi através do meu amor e também do pastor Diego. E nós queremos declarar aqui, irmãos, com uma breve oração, você que tem sua liderança, você que vai ver esse vídeo, meus irmãos, 1h10 parece muito tempo, mas você pode nos ouvir, queridos, ouvindo 20 minutos, depois mais 20, depois mais 10, e termina. É assim que eu faço com vídeos interessantes. Eu estou aqui no nosso registro da primeira reunião nacional ordinária da Assembleia de Deus, Ministério de Obras Cristianas, com os obreiros. Já falei e que aqui estão presentes. Quero fazer uma breve oração e quando eu disser amém, posso ministrar a bênção apostólica. O pastor Diego encerra aí, apertando para finalizar a gravação. Ficamos de pé, igreja. Glória a Deus. Fidelíssimo Deus e Pai Celestial. Glória a Deus por esta reunião. Foi a primeira, Senhor, no Brasil, Senhor, porque na África tivemos a primeira reunião nacional ordinária. Eu me lembro que foi muita bênção naquele país, Senhor. E no Brasil é a primeira, Senhor, que eu tenho a honra de fazer com os obreiros que o Senhor me deu, e com auxiliares, e com pessoas amigas, como Beatriz, e meus irmãos, Senhor, meu Deus, José Mauro, irmão Rosibei. Papai do céu, te agradeço pela vida da minha linda rainha, minha esposa, primeira vice-presidente desta obra, mamãezinha diaconisa, irmão Assis Porteiro, meu irmão pastor Diego Silva, que nos falou uma palavra no final tão gostosa e gloriosa. Senhor, irmã Cláudia, nossa auxiliar autêntica que reside na casa pastoral. Senhor, meu Deus, o irmão Cláudio não veio por um motivo justo. Samuel e Janaína não estão aqui, Pai. De qualquer forma, eu oro por eles também. Seja a tua bênção sobre o teu povo e sobre essas ovelhas nessa reunião. Senhor, eu não espero ter provocado tristeza no coração de cada um dos teus filhinhos, mas aqui nesta noite, Senhor, eu declaro a alegria do teu Espírito, que não é a minha alegria, mas a alegria do céu. Amém. Passamos assim, que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. A palavra forte diz: Amém.